o curso de Delphi para iniciante, hoje vamos falar sobre preenchimento de componentes. É algo que se faz cotidianamente e, em resumo, é apenas a atribuição de um valor em uma propriedade de um componente. Eu vou exemplificar o uso desse preenchimento utilizando o sistema que eu desenvolvo para um cliente. Nessa tela aqui são feitos vários preenchimentos: Combo Box, Edits, dbGrids, componente Image, tmemo, vários componentes. Nessa tela, como são inúmeros componentes, eu criei um procedimento chamado posicionar registro. E como não se trata apenas de informar um valor para uma propriedade de uma forma simplificada, como por exemplo, eu tenho aqui esse edit, que é um novo inquilino. Para isso a gente precisaria apenas fazer o que? Informar na propriedade text desse componente um nome para um novo inquilino e inserir, né, no banco de dados. Normal, mas não se trata apenas disso. Existem algumas procedures que vão fazer o papel, por exemplo, de preencher esse grid view, né? Então aí eu crio uma procedure que retorna uma história de procedure do SQL Server, vai lá, faz a consulta, retorna uma história de procedure e preenche o grid view. Da mesma forma esse aqui. Esse aqui já é um procedimento um pouco usual. Quando eu clico numa imagem aqui, né, num item desse grid view, ele vai no banco, seleciona a imagem correspondente em forma de registro, né, um registro do banco de dados que contém a imagem, e aí faz uma manipulação, cria um streamer em memória, para depois converter para image, para depois popular aqui. Então esse procedimento aqui ele é um pouco mais complexo, né? Mas para você preencher um image, seria apenas necessário usar a propriedade load from file e informar o caminho onde está a imagem. Mas como a imagem não está no disco, ela está no banco, então tem que ser feito dessa forma. Eu vou mostrar o procedimento posicionar registro para vocês verem como as coisas estão acontecendo por lá. Dentre as várias coisas que você precisa fazer aqui, né, não cabe eu estar explicando, porque senão vai ficar muito extenso, né? Mas assim, a grosso modo é o que? Ele cria uma story procedure, nesse caso aqui, ele vai no banco de dados, pegar todas as informações daquela vistoria, né, através do seu ID, eu faço uma consulta aqui, onde ele lista aqui do lado, né, abre todas as historias, eu clico em uma delas que eu queira e aí ele vai pegar o ID e vai fazer essa consulta. Então, aí depois que ele vai nessa story procedure e encontra esses dados, né, e aí popula esse componente, esse story procedure, então aqui com o resultado ele vai preenchendo cada componente. No caso, LBL ID Caption é esse cara aqui. Então, como ele é um label, então faz-se o uso da propriedade Caption, onde eu vou pegar o que? Do resultado da story procedure, eu vou e pego o ID, né? Da mesma forma, esse edit data realizada, que é esse cara aqui, eu vou, como ele é um edit, eu vou e utilizo a propriedade text. Da mesma forma, vou lá e pego o valor do campo data realização, que é o retorno da minha story procedure. Data cadastrada, a mesma coisa. Nesse caso aqui é um radio group, né? O status é esse cara aqui. Então, como eu não vou informar um texto para ele, eu vou informar apenas através do seu índice qual é a opção que eu devo marcar. Então aqui, como tem dois itens, começa a contar a partir do 0. Então 0, 1. Nesse caso aqui, ele tem um tratamento especial. Como o valor foi salvo como texto, né, aprovada ou reprovada, então aprovada conta como 0 e reprovada como 1. Aí ele utiliza uma outra função que vai retornar um valor numérico que é para poder informar a propriedade item index.
né? Ele só espera por um valor inteiro, né? Ele não espera por um texto. Então por isso que eu tive que fazer esse tratamento aqui. Aqui o memo divergências, como eu quero preencher as linhas desse cara aqui, né, com toda a informação contida no banco, da mesma forma, vou lá e pego os dados de divergência, só que ele não é através da propriedade text como no edit, nem caption como label. Ele tem uma propriedade anterior, que é lines. E aí sim, vamos dizer assim, na subpropriedade text, você informa os dados. Aqui é um outro edit, um caption, e por aí vai. Todo o restante é mais do mesmo, fica sendo a mesma coisa entre labels e edits. Eu vou executar o sistema e mostrar ele em execução no momento que ele vai preenchendo cada item desses aqui. Eu vou colocar um breakpoint, executar a aplicação. Vou aqui trazer todas as vistorias cadastradas e selecionar uma vistoria. Aqui, como a gente colocou o breakpoint, ele parou aqui. E aqui você percebe que o ID do caption ele está como 3 pontos, 3 pontinhos, né? Ele vem inicialmente com esses 3 pontinhos aqui. E aqui, como a gente está usando aqui o if, você não vai ver, não tem como você ver aqui o resultado dessa string. Ele dá um erro em tempo de execução. Mas quando você der um F8, você vai ver que ele vai preencher. Essa foi a vistoria número 7. Dando sequência, F8, obteve a data. Aqui o índice desse cara aqui é o -1 do radial group. Esse cara aqui, o status, ele vem como -1 porque ele vem sem nenhuma selecionada. Então, dando um F8, ele vai lá e faz todo o tratamento com relação ao que ele encontrou no banco e vai informar aqui ou 0 ou 1. Nesse caso é 0, então ela está aprovada. Divergências, a mesma coisa, está vazio. Antes de passar por ele, dou um F8, verifico novamente, continua vazio. Por quê? Porque não foi encontrada nenhuma divergência nessa vistoria. Aqui o número do imóvel, 71.211. Esses dados são todos fictícios, então pode haver um preenchimento meio incoerente. Aqui é o dia do cadastro, que no caso ele vai pegar o dia da semana, uma rotina que eu fiz com que ele verificasse o dia da semana baseado na data que eu informasse. Aqui você percebe que ele está vazio, né? 3 pontinhos. Eu dou um F8 e agora ele está como terça-feira. E por aí vai. É mais do mesmo. Vou continuar para ele fazer o carregamento total. Você percebe, terça-feira, né? Aprovada. Entendeu? Todos os dados conforme foi cadastrado no banco. Você percebe que ele não trouxe nenhum dado para esses dbgrids. Por quê? Porque senão o processamento fica muito pesado. Eu expliquei isso para o meu cliente e falei que isso ficaria muito pesado a cada consulta, né? Uma coisa desnecessária, porque aqui ele queria ter a ideia de todas as reprovadas e todas as divergências, mas para que ele possa verificar essa situação, basta ele vir aqui no botão reprovadas, manda alterar, obtém as reprovadas, né? Essa não é uma informação que você precisa estar vendo toda hora. E da mesma forma, aqui ele vai trazer as fotos das divergências. Eu não sei se essa aqui tem. Essa aqui não tem. Pronto. Essa segunda aqui tem. Aqui é uma foto, um JPG que está no banco. E aqui você vê que ele mostra o nome blob. Esse blob quer dizer Binary Large Object, o tipo do campo que o SQL Server adotou para poder reter informações binárias, né? Seja uma foto, um executável, um MP3, qualquer coisa. Assim, se for um texto, também só se for um texto gigantesco, né?
Então, eu vou mostrar como é que esse carregamento aqui é feito, certo? Isso aqui não está no disco rígido, ou seja, não está numa pasta, né, solta lá no HD, ele está no banco. Então, no momento que eu clico aqui, é que ele vai trazer. Eu vou mostrar como é que ele faz esse carregamento aqui. Vamos ao procedimento, coloco um breakpoint e dou um clique novamente. Como eu falei, ele cria um memory stream, memória, né, apontando para nada, ele está vazio. Depois eu faço uso do tblob field, a qual espera um campo do tipo blob no banco, que é esse cara aqui, data source. Ele está pegando de onde? Está pegando do próprio dbgrid, desse camarada aqui, porque já está carregado. Ele, no que a gente obteve as fotos, ele já carregou aqui, certo? A imagem já tá em memória ali no dbgrid. E aí tem essa propriedade save to stream, que é aonde ele vai justamente popular esse objeto que a gente criou previamente. Ele já está em memória. Agora a gente posiciona no primeiro bit, né, no início do memory stream, que é para que depois ele possa fazer a leitura a partir do início até o fim. Agora eu crio em memória um objeto do tipo tjpeg image, e a partir daí eu tenho uma outra função aqui, no caso, que vai fazer a conversão de stream para JPEG, né? Isso aqui é uma sequência de bits. Até então ele não é um objeto do tipo tal, né? Então aí essa função ela faz a conversão para JPEG, para aí sim ele poder atribuir ao componente image. De que forma? Utiliza a propriedade picture assign, e aí você informa o nome do objeto JPEG que você criou. Feito isso, agora ele já aparece pra gente aqui. Quando eu clico aqui com o botão direito, eu criei essa opção de visualização ampliada. Você vê que ele está trazendo a mesma imagem, e aqui é o mesmo tipo de componente também, é um TImage. Vamos ver como é que isso aqui é feito. Vem aqui, utilizo esse pop-up menu, que é esse carinha aqui. Clico duas vezes nele, duas vezes na opção, e aqui você percebe que eu faço apenas uma transferência, né, uma passagem. Aqui é o nome do componente que vai receber a imagem, img fdiv ampliada, que vai receber do img fdiv normal, né, que é esse carinha aqui, o menorzinho. É apenas uma transferência. Você utiliza picture graphic. Pronto. Mas no dia a dia esse procedimento para poder fazer o preenchimento dos componentes não é tão complicado assim. Ele é apenas, você escolhe a propriedade, informa o operador de atribuição e passa o valor para ele. É basicamente isso. Você tem que reparar apenas como cada componente recebe os seus dados. O edit é como a propriedade text, o memo é como line.text, o dbgrid é na propriedade data source, o image é através do load from file e você informando o caminho do arquivo da maneira mais básica, né? O arquivo estando em alguma pasta, em algum dispositivo. Os botões, eles têm a propriedade text também, né? Se você quiser mudar o rótulo de um botão, você vai lá em tempo de execução, em alguma funcionalidade, vai lá e atribui através do text. Text, dois pontos igual, e o texto, entre aspas. O label através da propriedade caption, dois pontos igual, e entre aspas duplas, o texto correspondente. São os mais usados. Combo box é items.add. O Delphi não tem nenhuma complicação, é tudo muito fácil, muito intuitivo, não tem problema. Bom, fico por aqui, espero que a aula tenha sido útil, tenha elucidado algumas dúvidas. Bons estudos e até a próxima.